Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje, você vai saber como as empresas podem controlar a jornada de trabalho dos empregados. Os atrasos podem ser tolerados ou devem ser descontados? Em São Paulo, vamos mostrar o que pode comprometer um empregado que curte, compartilha ou publica determinados posts nas redes sociais. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber mais sobre a diabetes, doença que pode ser genética ou adquirida por má alimentação e que pode levar à morte. E no Meu Trabalho é uma Arte, frutas e verduras transformadas em belas esculturas. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Controlar a jornada de trabalho de um empregado pode até parecer, mas não é uma tarefa assim tão fácil. As empresas têm liberdade para decidir que tipo de ponto vão adotar, mas para isso é preciso observar a legislação trabalhista e as normas do Ministério do Trabalho. Conforme a CLT, o controle da jornada pode ser realizado por meio de ponto manual, mecânico ou eletrônico. Independentemente do ponto utilizado, a única exigência é que o registro sempre seja feito pelo próprio trabalhador. Ficou curioso? Saiba mais na nossa reportagem especial desta semana. Está na CLT. A Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não deve ser maior do que 8 horas por dia, desde que não seja fixado um outro limite de horário. É o caso da Andressa. Durante 3 anos, ela trabalhou como jornalista em uma universidade em Brasília. O acordo da categoria permitia que ela trabalhasse no máximo 6 horas por dia, mas nem sempre era assim. O contrato específico era de 6 horas, porém, às vezes trabalhava 10, 12, final de semana, evento, feriado, dependia muito da demanda, né? As horas acumuladas iam sendo creditadas em um banco de horas e eram pagas em esquema de folgas, desde que autorizadas pela empresa. Já cheguei até 80 horas extras. Isso só extras. Como a assinatura do ponto era manual, nem sempre o número de horas trabalhadas batia com o número de horas acumuladas. E às vezes o departamento pessoal falava, não tem 80, tem 60. E aí eu comecei a fazer esse controle um pouco maior dentro do setor. A CLT determina que os estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores são obrigados a anotar a hora de entrada e de saída dos empregados. O controle deve ser feito em registro manual, mecânico ou eletrônico. Cada empresa tem total liberdade para escolher o tipo de ponto que quer adotar. No manual, o trabalhador anota de próprio punho o horário de entrada e de saída. O mecânico é aquele mais antigo, em que o trabalhador bate o ponto em um cartão de papel. E tem ainda o eletrônico, quando o registro é feito por cartão magnético ou pela impressão digital do trabalhador. Há 2 finalidades bem importantes. Primeiro é o controle efetivo da jornada para garantir que o trabalhador cumpra com as jornadas máximas previstas na legislação, que não haja jornada extenuante, uma jornada exaustiva, que não haja um problema, inclusive, de saúde para o empregado. E um segundo ponto bem importante do controle de jornada é o real pagamento das horas trabalhadas, né? Horas extraordinárias e situações que venham a repercutir na folha de pagamento precisam ser controladas para garantir um pagamento justo. Esse escritório de contabilidade em Brasília gerencia o RH de mais de 260 empresas. Aqui são fechadas todos os meses as folhas de pagamento de mais de 3.600 empregados. O escritório adota o ponto eletrônico, mais seguro, segundo este diretor.
mas a maioria dos clientes ainda utiliza o ponto manual. A pessoa chega no ambiente de trabalho e registra ali, às vezes nem lembra de registrar o ponto. Aí no final do mês o empregador fala, precisa da folha de ponto. Aí ele vai pôr naquelas horas britânicas e assim por diante. É muito fácil ser fraudado e ser questionado também na justiça, né? E gera aquela dúvida. A pessoa fala que tem direito à hora extra e o empregador fala, não, mas você não ficou. Aí está registrado lá de forma humana, que eu acho que se tornou dificultoso. Independentemente do modelo de ponto, a CLT garante que o empregado não seja descontado por causa daquelas pequenas variações de horário no registro, desde que não excedam 5 minutos na entrada ou na saída, somando no máximo 10 minutos por dia. No caso do ponto anotado à mão, o horário registrado deve ser exatamente igual àquele realizado pelo empregado. O chamado ponto britânico, com horários padrões de entrada e de saída, é considerado ilegal pela Justiça do Trabalho. É inviável que que a pessoa chegue sempre diariamente no mesmo estabelecimento, rigorosamente no mesmo horário. Então, o parâmetro fixado foi o de 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Isso significa que se o trabalhador chegar bater o seu ponto 5 minutos antes do horário previsto, ele não vai ter direito a receber 5 minutos de hora extra. Tá? Da mesma forma, se ele bater o ponto 5 minutos depois, até 5 minutos depois do horário previsto, ele não será apenado com um desconto salarial porque chegou atrasado, porque isso não é tecnicamente atraso. Também é importante ficar atento ao horário de intervalo de almoço. Ele sempre deve ser registrado pelo trabalhador. A exceção fica por conta do intervalo fixo, o chamado intervalo pré-assinalado. Neste caso, a pausa entre um período e outro de trabalho precisa ser cumprida rigorosamente. Por exemplo, se considera que das 11 ao meio-dia é o intervalo, então aquilo está pré-assinalado no seu controle de jornada, o empregado não precisa registrar aquilo. Se a fiscalização encontrar um trabalhador em efetivo trabalho num horário que está pré-assinalado como de intervalo, aquilo vai ser considerado como uma irregularidade em relação à concessão do intervalo. Mas nem sempre é assim. Durante o período em que trabalhou como atendente em uma hamburgueria, a Esther mal conseguia parar para comer. Eu trabalhei lá durante 6 meses, eu nunca tive 1 hora de intervalo. Às vezes, quando o movimento estava assim, mais fraco um pouco, a gente tirava meia hora. Mas quando estava muito intenso, no máximo 10 minutos ou 15. E a folha do ponto no final do mês? 1 hora de descanso. Segundo ela, o intervalo reduzido acabava interferindo no rendimento dos trabalhadores. Trabalho de atendente, de chapeiro, qualquer coisa que você não tiver um descanso, você tira o foco, né? Lá é muito pesado, somos uma equipe de 10 funcionários, então acaba sobrecarregando mais para um, sobrecarregando mais para outro. Em todo o Brasil, mais de 37.600 empresas utilizam o controle eletrônico de ponto. O Ministério do Trabalho estima que sejam pelo menos 107 mil relógios de ponto espalhados pelo país. E aí o ideal é que eles sejam instalados em áreas o mais perto possível do local de trabalho. Para evitar fraudes, os pontos eletrônicos passam por um rigoroso controle do Inmetro e são cadastrados no Ministério do Trabalho. As empresas precisam cumprir uma série de regras definidas pela Portaria 1510 de 2009. Quando há o registro, o empregado tem que receber um comprovante daquele registro. Aqueles dados que estão lá depositados, eles não podem ser violados ou excluídos, ela tem que ficar com aquilo armazenado para permitir que quando a inspeção do trabalho chegue na empresa, ela possa extrair aqueles dados concretos. Não pode haver vedação de momento de registro, enfim, tem esses regramentos, inclusive, de formatação de quais os dados que têm que estar disponíveis para fiscalização e de como eles têm que estar disponíveis. Mas e quando o trabalho é realizado fora do estabelecimento? A CLT determina que o horário de trabalho deve ser anotado em uma ficha ou papeleta que deve ficar sempre em poder do empregado. Mas existem exceções. Em alguns casos, a lei permite que o trabalhador deixe de registrar o ponto. Quem ocupa um cargo de gestão, por exemplo, como gerentes, diretores e chefes de departamento. Empregados em regime de teletrabalho, quando a atividade é desempenhada à distância, fazendo uso da tecnologia, também ficam de fora.
ou ainda aqueles que exercem atividade externa e que não possuem um horário fixo de trabalho, como vendedores de livros ou remédios, por exemplo. Mas atenção! Neste caso, a condição do trabalhador deve ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. Nessas atividades externas, a questão do controle ou não controle da jornada não é uma mera conveniência do empregador. Primeiro, é um direito do trabalhador. A única exceção aqui seria um caso em que seja realmente inviável o controle da jornada. A gente está falando de uma questão que envolve saúde do trabalho. Então, aqui é a própria materialização do direito constitucional, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, se sabe que uma jornada excessiva tende a favorecer acidentes do trabalho, tende a favorecer doenças laborais. Então, por isso que a limitação da jornada é um direito tão importante. No próximo bloco, na reportagem do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, vamos saber o que pode e o que não pode quando a questão é rede social no ambiente de trabalho. E ainda hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o tema é diabetes, uma doença silenciosa que afeta mais de 14 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O processo judicial eletrônico 2.0 trará, dentre outras atualizações, um sistema de leitura de petições com uso de inteligência artificial e a criação do PJE Mobile, um aplicativo que dará acesso direto às informações por meio do celular. As novidades foram debatidas durante reunião dos gestores do processo judicial eletrônico no TST. Durante o encontro, foram apresentados mais de 70 projetos. A expectativa é de que a versão final do PJE 2.0 esteja totalmente concluída até o segundo semestre de 2019. O TRT do Paraná realizou uma ação no Fórum Trabalhista de Maringá para promover audiências de conciliação em processos em fase de recurso de revista, originários das 11 varas do trabalho da macro-região, integrada pelos municípios de Maringá, Paranavaí, Nova Esperança, Umuarama, Campo Mourão e Cianorte. Ao todo foram pautados 153 processos e obtidas 55 conciliações, que resultaram em mais de 5 milhões de reais pagos em ações trabalhistas. Alunos da Escola Municipal Professora Alda Eutrópio assistiram a filmes de animação produzidos pelo estúdio paraense Iluminuras. A exibição faz parte do projeto Cineclube TRT8 e o FPA, e é uma parceria entre os alunos do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará e o TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Esta foi a primeira vez que os filmes foram exibidos em uma escola pública. O projeto, que está no 2º ano, visa aproximar crianças e adolescentes do cinema nacional e regional e contribuir com a formação cultural dos estudantes. Curtidas, comentários, compartilhamentos. O que você posta ou curte nas redes sociais pode ser motivo de rescisão do contrato de trabalho? O que pode ou não pode ser controlado pelo empregador? Essas são algumas questões que serão respondidas agora na reportagem direto de São Paulo. Veja só. A publicação desta foto numa rede social levou à demissão do rapaz que aparece em primeiro plano. A imagem foi considerada racista. Em outra rede social, um piloto também perdeu o emprego por ter feito uma postagem ofensiva aos nordestinos. Na internet também não faltam casos de quem fala mal do próprio emprego. Seja escrevendo um post, comentando uma notícia ou curtindo uma publicação, na internet parece haver espaço suficiente para todo mundo falar o que quiser de qualquer lugar. Nunca demos tanta opinião sobre tudo e nunca houve tanta gente ouvindo, ou melhor, lendo, aquilo que nós escrevemos. Mas essa liberdade também tem limites.
Quando esses limites são ultrapassados, muitas vezes os casos vão parar na Justiça do Trabalho. Na segunda região, tem crescido o número de ações envolvendo demissões por justa causa, motivadas por postagens em redes sociais. Por exemplo, se o empregado xingar, ofender o empregador ou algum representante da empresa na rede social e isso se tornar público, isso pode motivar a justa causa num único ato. Às vezes o empregado se dirige ao meu supervisor, mas não fala exatamente o nome, né? Mas se der para aferir, se pelo contexto for possível se chegar à conclusão que é o empregador ou que é o empregado, é possível sim a punição. Isso está previsto no artigo 482 da CLT, que afirma que o empregado pode ser demitido por justa causa quando comete ato ofensivo da honra ou da boa fama contra o empregador e seus superiores hierárquicos, ou ainda quando comete ofensas contra colegas de trabalho. E nem sempre é preciso falar mal do patrão, dos colegas, nem do trabalho para a rescisão do contrato. Uma publicação preconceituosa ou que tenha valores contrários aos da empresa já pode ser justificativa para a demissão. A empresa também atua nas redes sociais. O mercado que a empresa atinge está nas redes sociais. Então, a partir do momento que o empregado, que se identifica como empregado da empresa X, faz um comentário homofóbico, faz um comentário racista, faz um comentário muito preconceituoso de qualquer ordem, isso vai fazer com que o público que tem acesso a essa postagem relacione a imagem da empresa e o dano pode ser de grande monta. Então, num caso como esse, também cabe uma dispensa por justa causa. Vale lembrar que os limites às postagens existem tanto para os empregados como para os patrões. Não é o mais comum, mas se algum representante da empresa publicar alguma manifestação em rede social e se tornar pública, se o empregado se sentir ofendido, ele pode pedir a rescisão indireta ou, ao invés da rescisão indireta, também pode postular uma reparação por dano moral. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber mais sobre a diabetes. Como prevenir e tratar essa doença que somente no Brasil cresceu quase 62% nos últimos 10 anos. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, um artista que por meio de um trabalho minucioso transforma frutas e verduras em esculturas. Nós voltamos daqui a pouco. A diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue, quadro conhecido como hiperglicemia. Isso pode acontecer devido a uma alimentação inadequada ou por herança genética. Em todo o mundo, mais de 14 milhões de pessoas foram diagnosticadas com diabetes tipo 1 ou 2. A doença pode levar à morte, mas, se tratada de forma adequada, possui controle. Basta adotar hábitos saudáveis e um novo estilo de vida. É o que você confere no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Mais de 207 milhões. Esse é o número de habitantes no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desses, cerca de 14 milhões sofrem de diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, o número cresceu em quase 62%. Passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. O estado do Rio de Janeiro tem a maior prevalência de diagnóstico de diabetes. São 10 casos para cada 100 mil habitantes. Já no Distrito Federal, são 8,6 casos para cada 100 mil habitantes. O vendedor Ribamar foi diagnosticado com diabetes há 4 anos. Ele participava de um torneio de dominó em um bairro do Distrito Federal, quando um grupo de pessoas media a glicose da população local de forma voluntária. A glicemia dele já estava em 230, número considerado bastante elevado pela medicina. Ele foi então encaminhado para fazer exames e acompanhamento médico. Após isso, também me passaram para ir ter um controle de alimentação, né?
Em cima dessa alimentação, eu fiz um controle básico, mas particularmente para mim, resolveu. Para controlar a doença, ele também foi orientado a praticar exercícios físicos. Ribamar conta que isso tem ajudado, mas que os sintomas da diabetes são persistentes e incomodam bastante. Às vezes a boca seca, você entendeu? Você pede água, alguma coisa assim, mas principalmente para mim, eu estou tendo diferença das vistas. As minhas vistas começaram a ter uma certa dificuldade na medida que eu descobri a doença. Apesar de a doença não mudar a rotina de trabalho dele, Ribamar já sente algumas dificuldades ao realizar determinadas tarefas. Às vezes eu tenho que fazer uma leitura numa nota fiscal que eu recebo, ou alguma outra coisa, um computador, alguma coisa, eu já vejo dificuldade. Eu ainda fico pensando, mais na frente, não vai ficar muito bom para mim, mesmo usando óculos. Existem 2 tipos principais de diabetes. A diabetes tipo 1, uma doença autoimune, em que o pâncreas diminui ou até mesmo deixa de produzir insulina. E a diabetes tipo 2, quando as células se tornam resistentes à ação da insulina. O segundo tipo está relacionado ao envelhecimento e principalmente à obesidade. Nas 2 situações, a gente acaba tendo um descontrole da glicose, que é o açúcar no sangue, né? E que a gente começa a ter valores elevados, causando o diabetes. Os sintomas são muito parecidos nos 2 tipos da doença, mas normalmente os pacientes diagnosticados com o tipo 1 têm sinais mais aparentes. Já os com o tipo 2 não apresentam tantos sintomas. No tipo 1, a pessoa costuma perder peso e ter muita sede e fome. Pode ainda ter problemas de visão. Já no tipo 2, a pessoa fica mais cansada e sonolenta, o que torna o trabalho mais difícil. De acordo com essa endocrinologista, por ser uma doença autoimune, a diabetes tipo 1 não está ligada ao estilo de vida, mas existem vários motivos que podem levar uma pessoa a ser diagnosticada com a diabetes tipo 2. O tipo 2 já não, aí tem um peso genético importante, mas tem um peso de estilo de vida também muito importante. Tanto que muitas das vezes a gente pergunta, né, para um paciente que foi diagnosticado se na família tem história e ele fala, não, ninguém tem, eu sou o primeiro. Então, você pode ter algumas pessoas que vão ter um peso da genética maior e que mesmo tendo um estilo de vida muito saudável, um controle alimentar muito grande, podem desenvolver a doença e a grande parte vai desenvolver pelo estilo de vida. Por quê? Sedentarismo e principalmente o excesso de açúcar e carboidratos simples na dieta hoje. O diagnóstico da doença é realizado com exames que medem o nível de glicose no sangue. Pessoas com mais de 40 anos devem verificar a glicemia pelo menos uma vez por ano. Um dos tratamentos da doença é tomar insulina, hormônio responsável pela redução da glicemia no sangue, ao promover a entrada de glicose nas células. Atualmente, a gente costuma falar que é a fase que a gente tem a maior gama de medicamentos para tratamento de diabetes disponível. A gente tem vários tipos de insulina, né, que podem ser usadas. A escolha do uso ou não da insulina depende muito dos valores da glicose, do que desencadeou a doença, de qual foi a causa, ao que ela está relacionada. E a gente tem uma gama enorme de medicamentos orais e injetáveis que não são insulina. Outra maneira de controlar a doença é adotar um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e exercícios diários, o que também é importante para prevenir a doença. E para você que tem diabetes, aí vão algumas dicas dos médicos para que tudo saia bem no ambiente de trabalho. Leve sempre com você o glicosímetro para verificar a taxa de glicemia, especialmente em caso de mal-estar. Evite ficar muito tempo sem comer. Carregue na bolsa frutas ou lanches práticos recomendados pelo seu endocrinologista para quebrar o jejum. Tente também definir um horário para as refeições diárias. Quem pensa que frutas e legumes servem apenas como ingredientes de receitas está errado. O que muita gente vê como alimento, outras pessoas veem como matéria-prima.
No Jornada de hoje, a gastronomia se mistura à criatividade e o resultado são criações que vão desde personagens à decoração personalizada. Conheça agora um escultor de frutas e legumes no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Meu nome é Abel Kleber dos Santos Faria e hoje, atualmente, eu sou escultor de frutas e legumes. Eu tive o primeiro contato em 2012, através de um curso ministrado pelo Senac nas carretas que vão nas cidades. E aí eu fiz um curso de decoração de saladas e coisa pouca nas esculturas de legumes também. E aí depois, em 2013, eu fui me aperfeiçoando, procurei um curso mais profissional, com o professor Dogival, que é bicampeão nacional em esculturas e frutas. E depois disso fui me aprimorando. Com um ano de técnica profissional, eu fui ao campeonato lá no IMB em São Paulo em 2014. Fui para poder me divertir, para poder conhecer outros escultores, mas acabei tendo a graça de levar a medalha de ouro no campeonato na categoria iniciante e também o troféu Talento 2014 pelos cortes mais rebuscados, mais finos. É como se fosse um hobby para mim, Esculpir é como se fosse um hobby, mas é um hobby que a gente acaba enchendo os olhos dos clientes também. Eu vi a necessidade hoje aqui no Brasil de engrandecer a arte, e a gente trabalha anualmente através disso, procurando congressos e feiras para poder divulgar essa arte e que as pessoas possam levar para dentro de casa ou até mesmo para as suas celebrações festivas um pouco da arte que é milenar. Eu tenho esculpido desde um dente de alho até numa abóbora gigante, por exemplo. Há algumas frutas que têm um corte mais macio, como a melancia é o que os escultores procuram trabalhar mais, porque ela tem uma polpa muito boa para se trabalhar. Já o mamão, quando ele está maduro, ainda é mais macio ainda do que a melancia. Mas, no geral, todas as frutas dá para se trabalhar tranquilo. Você olhar para a melancia e falar o que eu vou fazer aqui e criação, sabe? Não tem bem uma técnica específica, realmente é paciência e dedicação. O grande desafio é eu me surpreender com o resultado final e levar para as outras pessoas essa arte, para que elas encham os olhos também. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!